Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Marconi Santos. Nesta aula nós iremos ver o assunto de raciocínio lógico. Então fique ligado nesta primeira aula que nós iremos ver algumas noções básicas para nos aprofundarmos no decorrer das aulas. Vamos lá? Esta aula consiste em levar você a conhecer o que é raciocínio lógico de maneira clara e objetiva. O que é raciocínio lógico? É um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica, nos permitindo chegar a uma conclusão ou resolver um problema, podendo assim, nessas conclusões, definir a solução do problema ou não. Vamos entender com um exemplo. Quando chove, molha a terra. Então a gente tem que ver se realmente isso acontece. Quando chove verdadeiramente a terra fica molhada, então a gente vai lá e faz o quê? Depois que choveu, a gente vai conferir se a terra verdadeiramente ficou molhada. Confirmando se ficou molhada, essa é uma afirmação verdadeira. E aí nós tiramos nossas conclusões através do que a gente pensou e do que a gente investigou. Não é isso? Então, é assim que se desenvolve o raciocínio lógico. A gente tem que provar as coisas e justificar elas. Por isso que tem que ser conclusões verídicas, tanto para a falsa como para a verdadeira. E tem outras que a gente não pode definir, né? Ao morrer, ressuscitaremos. Essa aí tem como a gente definir? Não tem, né? Porque como é que a gente vai saber se a gente vai ressuscitar? Porque todas as pessoas que morrem não voltam dos seus caixões, né, novamente para a vida. E se a gente for acompanhar, nós vamos morrer também e não vamos ver uma pessoa sair de dentro do seu caixão e ressuscitar. Não é verdade? Então, assim, há casos de milagres que muitas pessoas relatam, mas cientificamente falando, isso é inviável. Então, isso é o raciocínio lógico. Não podemos julgar aí se é verdadeiro ou é falso nesse caso. Quais são os métodos utilizados no raciocínio lógico? Pode-se distinguir três tipos de raciocínio lógico: dedução, indução e abdução. Então vejamos cada um desses pontos. Dedução. Dedução é mais utilizado por matemáticos. Faz uso de uma premissa geral. Aí eu coloquei um exemplo para você entender o que é essa premissa geral. Quando chove, a relva fica molhada. Quer dizer, eu estou colocando uma afirmação, que quando chove, a relva fica molhada. Mas como ter certeza, né? E uma premissa particular. Hoje choveu, que essa é a premissa particular. Choveu. Do processo de raciocínio lógico para alcançar uma conclusão. Portanto, a relva está molhada. Então, a relva só estará molhada se chover. Se não chover, ela não vai estar molhada. Então, é isso que a gente utiliza na dedução. Deduzimos a partir de um processo, de premissas, né? Premissa maior, uma premissa menor, e aí a gente comprova, né, no final com uma conclusão. Quando chove, a relva fica molhada. Hoje choveu, portanto, a relva está molhada. Vamos agora para o de indução. Indução são utilizados mais pelos cientistas. Coleta-se casos particulares até alcançar uma certa quantidade. Então ele vai verificando várias amostras para poder verificar se realmente é verdadeira aquela amostragem. Então a relva ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então ele verificou que todas as vezes que choveu, a relva ficou molhada. Então ele está comprovando que isso é uma verdade. Em seguida, é feita uma generalização. Então, se chover amanhã, a relva ficará molhada. Então, sempre quando for chover, a relva vai ficar molhada, porque em todos os casos foram verificado isso. A mesma coisa pode ser verificado para uma situação falsa, né? Então, isso é induzir. Induzir por vários
casos particulares, tá certo? A relva ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, se chover amanhã, a relva ficará molhada. Vamos agora para o terceiro processo, o de abdução. A abdução é mais utilizada por médicos, detetives e outros. Tem início com observações incompletas. Quando chove, a relva fica molhada. Podemos ter certeza disso? Não. Através de uma verificação, sim, né? E conduz-se para uma explicação mais possível dentro do conjunto de observações. A relva está molhada, então deve ter chovido. Especula-se que choveu por causa que a relva está molhada. Nós temos a frase: quando chove, a relva fica molhada. A relva está molhada, então deve ter chovido. O início são observações incompletas. Conduz-se para uma outra explicação, que aí julgará a possível verdade ou não. De onde veio o raciocínio lógico? Tem início com o filósofo grego Aristóteles. No ano de 384 a.C. até aproximadamente o ano 322 a.C. Aristóteles foi um dos grandes filósofos que até hoje suas contribuições têm grande influência na sociedade. Podemos dizer que a lógica é... Assim, esse questionamento eu coloquei porque muitas vezes aparecem várias formas de dizer lógica. Essa palavra lógica. Ela é também o quê? Ela também é proposicional, aristotélica, formal, clássica e bivalente. Então são essas as palavrinhas que têm aparecido durante as provas de concurso. Então fique atento, se aparecer uma dessas palavrinhas chaves, você já sabe que está se relacionando à lógica. Como resolver questões de raciocínio lógico? Muita gente fala de questões de raciocínio lógico que são difíceis, mas ninguém nunca disse como é que a gente resolve elas, né? Existem métodos? Sim, existem métodos. São divididos em níveis. Os mais simples englobam o raciocínio lógico-matemático, como progressão aritmética, equações, sequências, etc. E os mais complexos contemplam o raciocínio lógico-crítico, elaboração, avaliação e construção de planos de ações sobre problemas variados. Vamos ver alguns casos ainda nesta aula. Veja essa primeira questão. Quais os próximos dois termos da sequência? 3, 5, 6, 7, 9, 9. E aí temos os dois espaços para saber quais são esses próximos termos. Temos 4 itens para definir qual desses é o nosso item correto. Então pense um pouco e vamos para a lousa. Nessa primeira questão, temos a sequência com o primeiro número, o número 3, em seguida temos o número 5. Qual é a diferença de 5 para 3, né? A gente observa que aumentou 2 do primeiro para o segundo. E do segundo para o terceiro, quanto foi que aumentou? Aumentou 1. Do terceiro para o quarto, aumentou 1. Do quarto para o quinto, aumentou 2. E aqui não aumentou nada. Observe que essa é uma das primeiras tentativas que a gente faz para encontrar um padrão da sequência, porque poderia ser uma progressão aritmética, né? E observe que os números não faz sentido, ó, porque eu adicionei 2, 1, 2 e 0. Então não faz sentido a gente usar esse método. Vamos pensar em outro método. Vamos agora ver
pulando de um algarismo para o outro, né? Pulando de um número para o outro. Aqui, de 3 para 6, aumentou 3. De 6 para 9, aumentou 3. De 5 para 7, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar. De 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 9, aumentou 2. Então, matamos a charada. Aqui é uma progressão aritmética com números alternados. E aqui é outra progressão aritmética, que é 2 e 2. Então, o próximo número da sequência, ó, depois do 9, eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar mais 3. E esse número será o 12. Depois do 7 vem o 9, adicionando 2. Se eu pegar o 9 e adicionar 2, eu vou ter o 11. Então, concluímos que essa é a nossa resposta. Esses são os números que estávamos procurando. E o gabarito é a letra C. Vamos a mais uma? Na segunda questão, Prefeitura de Cascavel, considere a seguinte sequência: DHLP. E aí temos a interrogação. Qual alternativa completa a sequência apresentada? Temos aí o item A, a letra N, B, O, C, T, D, Q e E, a letra R. Então, pense um pouco e vamos já responder. Na segunda questão, considere a seguinte sequência: DHLP. Qual alternativa completa a sequência apresentada? N, O, T, Q ou R. Quando a gente se deparar com letras do nosso alfabeto, primeira coisa, escreva todo o alfabeto. A, B. Por que a gente vai fazer isso? Vamos identificar aonde está cada uma dessas letras aqui e ver se vai seguir algum padrão. A letra D, ela é a quarta. A letra H, observe que eu pulei 3 letras e marquei a letra H. A letra L, da mesma forma, eu pulei 3 letras e circulei a letra L. A letra P, pulei 3 letras e circulei a letra P. Então temos aí um padrão. Qual é o padrão? Que a letra está sendo marcada pulando de 3 em 3. Olha só. Quando aparecer letras do nosso alfabeto, você faz o seguinte: copia logo todo o alfabeto e marca essas letrinhas no alfabeto, que de cara já saiu a resposta. E você ganha tempo para resolver as outras questões. Pulando 3, 1, Q, R, S, a nossa resposta é a letra T, que é o gabarito C. Segunda questão é a letra C. Vamos a mais uma. Terceira questão. 3 homens, Luiz, Carlos e Paulo, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria, mas não sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina, mas também não sabemos quem faz o quê. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um. No primeiro, nós temos o médico, é casado com Maria. O segundo, item B, Paulo é advogado.
Já sabemos que Paulo é advogado. Item C, Patrícia não é casada com Paulo. E o item D, Carlos não é médico. Aí você tenta resolver, depois vem comigo. Vamos à terceira questão. Mas para responder a terceira questão, é importante que você faça essa tabelinha que eu coloquei, para tornar mais rápida a resolução. Olha só como foi que eu fiz, né? Coloquei Luiz, Carlos e Paulo e suas respectivas profissões. Coloquei Lúcia, Patrícia e Maria, né? Aqui são suas esposas, que eu não sei quais são ainda. E aqui eu coloquei no finalzinho as suas profissões. Por que eu fiz isso? Porque aqui, se você observar, eu poderia pegar as esposas e colocar aqui no final. Daria na mesma situação. Ou eu poderia pegar e colocar as suas profissões aqui e os seus nomes aqui embaixo. E aqui no final. Daria na mesma. Então essa tabela é uma tabelinha bem genérica. Aí para três informações. Três informações. Que eu não sei quem é ninguém, né? Vamos à primeira premissa, né? Que ele coloca. O médico é casado com Maria. Então eu vou botar um Szinho para marcar que o médico é casado com Maria. Então eu vou botar um S aqui. É o único lugar que eu posso colocar. O médico é casado com Maria. Paulo é advogado. Paulo, ele é advogado. Paulo, ele é advogado. Aqui não dá para saber a informação, porque é a associação com as esposas. Então, não posso fazer ainda. Patrícia não é casada com Paulo. Então, eu vou botar um N, que Patrícia, ela não é casada com Paulo. Tá certo? E Carlos não é médico. Carlos, eu só posso usar essa linha e colocar que Carlos, ele não é médico, tá certo? Com essas informações, vamos para onde a gente já colocou o S, né? Porque se Paulo, ele é advogado, ele não será engenheiro, porque ele só pode ter uma profissão, e não será médico. Paulo, ele não será engenheiro e não será médico, porque a profissão dele é advogado. Aí o que é que acontece? Eu já surge uma possibilidade para me descobrir quem é o médico, ó. Né? Já surge essa possibilidade. Quem será o médico? Né? A gente já mata a charada aqui, ó, que é o Luiz. Se o Luiz, ele é o médico da história, o que é que acontece? Ele não é engenheiro e não é advogado. Se ele não é engenheiro nem advogado, a minha única solução que sobra aqui, ó, né? A gente preenche aqui também que não é, né? Que ele não vai ser, porque a única possibilidade que ele pode ser é o quê? Carlos ser engenheiro. Então a gente já sabe quais são as suas profissões, né? Só com base em uma informação que foi dada. Terminando isso aqui, a gente vamos olhar para cá. Paulo não é casado com Patrícia. Maria, né? Ela é casada com o médico. Olha só. Maria, ela é casada com o médico. Se Maria é casada com o médico, quem é o médico? O médico é Luiz. Então Maria, ela é casada com Luiz. Olha só. Porque eu descobri o médico, eu descobri com quem Maria é casada. Se Maria é casada com Luiz, ela não será nem de Carlos, nem casada com Carlos, e nem casada com Paulo. Tá certo? Aqui, vamos continuar observando. Aqui, engenheiro e advogado, ela não também pode ser casada com nenhum dos dois. Né? Ela não vai ser casada nem com engenheiro e nem com advogado.
Vamos resumindo mais a situação, né? Vamos estreitando mais. Já descobri que Luiz é casado e que ele é médico. Agora, vamos para Carlos. Carlos, tem como descobrir alguma coisa sobre ele? Que ele é engenheiro. Mas com quem ele é casado? Não sei. Paulo, a gente sabe que ele é o quê? Advogado. Mas dá para saber com quem ele é casado? Dá sim, não. Porque quando eu excluí aqui com a possibilidade dele não ser casado com Maria, surgiu essa. Automaticamente o que é que acontece? Se Paulo é casado com Lúcia, então Lúcia não pode mais ser casada com nenhum dos outros dois. Até porque o Luiz já é casado. Já descobrimos com quem ele é casado. E sobra somente quem? Carlos ser casado com Patrícia. Agora falta definir qual é a profissão relacionada a cada um relacionado à sua esposa, né? Porque ficou fácil, ó. Luiz é casado com quem? Luiz é casado com Maria. E Luiz, a profissão dele é o quê? A profissão de Luiz é médico. Carlos é casado com Patrícia. A profissão dele é engenheiro. Então, Patrícia, eu vou marcar aqui, ó, engenheiro. Um sim, que ela é casada com engenheiro. E o resto eu nego. E Paulo é casado com Lúcia. Se Paulo é casado com Lúcia, o que é que acontece? Qual é a profissão de Paulo? Advogado. Então eu vou pegar e marcar um S no advogado. E eu vou marcar o N nas outras que não é. Preenchemos aí corretamente. Não chocou, ó. Os S's aqui estão perfeitos. Aqui tem que ter dois S's, porque Lúcia é casada com Paulo e a profissão dele é advogado. Patrícia é casada com Carlos e a profissão dele é engenheiro. Luiz é casado com Maria e a profissão de Luiz é médico. Fechou? Então a gente pode tirar as nossas conclusões finais, tá certo? Primeiro, Luiz é casado, a profissão de Luiz é médico e casado com Maria. Luiz é médico e casado com Maria. Carlos é engenheiro e casado com Patrícia. E, por fim, Paulo. Paulo é advogado e casado com Lúcia, não é isso? Tá aí uma questão de lógica em que tiramos as nossas conclusões relacionadas a algumas informações que foi dada na questão, que elas foram dadas como verdadeiras. Atribuímos na tabela, que é uma das melhores formas de resolução desse modelo de questão, que se torna mais rápido sem precisar a gente pensar muito, né? Porque se a gente for pensar de um por um, vai embaralhar muito. Claro que chegaremos a esse resultado, né? Mas o processo vai demorar bastante. Então tenha essa tabelinha como padrão. Não esqueça. Pareceu uma questão que tem várias informações, né? Para a gente poder definir, coloque na tabela. Vai facilitar bastante a resolução. Pareceu uma questão parecida com essa, coloca na tabela. Você viu que foi muito rápido. Poderia até ser mais rápido, mas é porque eu estava explicando para vocês, tá certo? Então... E é isso aí. Eu queria agradecer a participação de você nessa aula e que você continue perseverando para que a gente consiga aprender os assuntos relacionados a raciocínio lógico. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos,
deixe seu like para ajudar o canal a crescer e estar produzindo cada vez mais aulas como essa. Você tem a oportunidade, você está recebendo de antemão a novos conteúdos quando você ativar o sininho. Então, um grande abraço, tchau, tchau, bons estudos!